Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita. Segurança, vida e trabalho. É com a grande satisfação que eu trago para todos vocês mais um progresso aqui pela Segue Vita. Esse é o nosso curso Guindalto. Hoje, no nosso episódio número 12, trazemos para vocês procedimentos em situação de emergência. Segue Vita! Os procedimentos, pessoal, a tomar em uma situação de emergência depende do tipo de emergência. Porém, geralmente envolve manter calma, transmitir isso para as vítimas, é importante, prestar primeiros socorros às vítimas, isolar a área afetada, evitar que pessoas não autorizadas entrem na área, tá? E acionar o serviço de emergência. Pessoal, essas diretrizes aqui são o básico para qualquer tipo de emergência, como diz aqui o próprio enunciado aqui, ó, tá? Independentemente do tipo de emergência, a gente vai socorrer uma pessoa, temos que manter a calma, transmitir essa calma para a vítima, para a vítima ter uma sensação de que a situação não é tão grave assim, embora possa ser. A gente tem que transmitir calma para a vítima. Tá? O primeiro socorro tem que ser prestado e também isolar aquela área ali, a área afetada no corpo da vítima, se é um braço, se é uma perna, se foi um trauma, bateu a cabeça. Então a gente tem que isolar aquela área, deixar ela imobilizada, se for uma articulação, se for uma perna, se for um braço. Então é importante prestar esses primeiros socorros e cuidar também do seu próprio comportamento na hora ali do atendimento, para não ficar nervoso. Em caso de quedas ou acidentes graves, não mexer na vítima. Converse com a vítima, né, ou com as vítimas que estão conscientes. Tá? Em caso de incêndio, acionar a brigada de emergência. Caso naquela instituição, na empresa que você trabalha, tenha. Ô Tom, se o acidente é na rua, na via, na rodovia, qual o procedimento? Chamar a emergência, chamar o SAMU. A gente sabe que SAMU 192, pelo menos aqui na Bahia, né, em Itabu, no interior da Bahia, se o cara depender do SAMU para sobreviver, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque é tanta pergunta que é feita e enquanto a vítima está lá agonizando, lá morrendo. E as pessoas, por mais que se peçam para ter calma, elas não conseguem, principalmente se as pessoas que estão dando socorro for parente da vítima, aí que as coisas desandam mesmo. Então o SAMU aqui na Bahia, aqui em Itabu, no interior da Bahia, ele não funciona da forma que deveria funcionar. A gente sabe que existem casos de trote e tudo mais, só que em 10 casos, entre 10 casos, 9 for trote e um não for, esse um aí é uma vítima que poderia ser eu, poderia ser você. Então o SAMU, os órgãos competentes, a prefeitura, deveria ter alguma metodologia mais eficaz no momento de levantar ali a questão se aquela ligação ela é verdadeira ou não. O que não pode é que no universo de trote que possa existir, uma ligação verdadeira não seja atendida por causa de trote, né? E a gente chama a atenção também para as pessoas que não é permitido estar efetuando trote por SAMU 92. Isso aí é questão de saúde pública e é questão também de salvar vidas. Então, voltando ao menu principal, em caso de incêndio, acionar a brigada de incêndio ou de emergência. Se eu estou na rodovia, eu vou acionar como? Você vai ligar ali para o corpo de bombeiro. Tá? O corpo de bombeiro, você vai fazer a ligação. Você pode estar ligando também para a polícia militar, em alguns casos, mas é importante chamar um atendimento especializado para fazer aquele socorro. Tá? Então fiquemos atentos. Em caso de picada, né? Então um animal peçonhento, né? Lavar a área com água e sabão, tá? Não
sugar com a boca no ferimento ali. Até se você mesmo foi picado, você querer sugar ali, isso não é recomendável. O recomendável é lavar o local da picada com água e sabão. Em caso de acidente, colocar a vítima em posição confortável. E em caso de acidente, levar, né, a vítima até o atendimento médico mais rápido. Então, se o atendimento médico mais rápido é você pegar a vítima com segurança e colocar no seu carro e levar para o hospital, melhor do que estar esperando um SAMU. Plano de ação de emergência, né? Aqui de agora em diante chamado de PAI, né? Que é o plano de ação de emergência. Pessoal, qual a finalidade desse plano? Atender qualquer situação anormal que envolva vítimas, né, danos materiais ou afete ao meio ambiente, onde as ações tomadas devem interromper ou minimizar os danos pela ação daqueles que estão juntos ou próximo da emergência. Essa é a finalidade do plano de ação de emergência, doravante chamado de PAE, PAE. Aqui a gente tem um organograma que demonstra a estrutura organizacional do plano. Pessoal, uma forma geral, né? Se você trabalha numa empresa, se você desenvolve suas atividades como operador de guindalto dentro daquela empresa, ali você tem outros setores, você tem pessoas envolvidas ali no tocante a plano de ação de emergência. E é bom a gente conhecer, né, o corpo, né, que aqui a gente chama de organograma, que vai estar demonstrando a estrutura organizacional de um plano de ação de emergência. Então, como principal componente desse corpo, você tem o coordenador da emergência, né? E eu cito sobre ele. Ele é responsável pelo gerenciamento de todo o PAI, ou seja, ele é designado a tomar decisões ou dar informações. Tá? Esse é o coordenador geral. Ele ali está designado a tomar decisões ou dar informações para o restante dos componentes desse corpo. Antes da emergência, fica em seu cargo garantir os funcionários participem dos treinamentos, de forma a sugerir alterações e buscar técnicas diferentes para propiciar o aperfeiçoamento da equipe. Além disso, ele deve garantir os recursos para o funcionamento e manutenção do PAI. Então, observe, ele vai estar trazendo recursos financeiros para que isso ocorra, para que o funcionamento do PAI seja possível. Ele vai estar mobilizando o corpo de funcionário para de fato estar participando dos treinamentos, tá? E também pode sugerir alterações. Então é interessante aí a figura do coordenador geral de emergência. Você tem o responsável pela emergência, que ele vai estar ali coordenando o PAI, tá? Antes da emergência, é o responsável por elaborar procedimentos de emergência para a intervenção da equipe de emergência em áreas de risco. Então é esse o papel do responsável pela emergência. Ele está aqui, né? O responsável pela emergência. Tá? Ele vai estar ali mantendo a equipe de emergência atualizada e treinada, tá? E também autoriza simulações periodicamente. Já o coordenador de apoio, né? A gente não pode esquecer dele, está bem aqui do lado. Tá? Antes da emergência, tem a função de manter o PAI sempre atualizado, programar simulações periódicas, tá? Manter disponível lista de telefones de ajuda, né, externa, por exemplo, bombeiro, ambulância, dentre outros. Você também tem o coordenador de abandono de área, que está logo aqui na nossa esquerda, né? Durante a emergência, preparar as provas de filmagem e também, pessoal, apoiar a equipe de emergência quanto à evacuação total do local, coordenar também o abandono das áreas junto aos responsáveis por cada local, coordenar a equipe de tráfego com o trânsito de veículos e pessoas. Esse é o papel do coordenador de abandono de área. E não fica por aí, você tem a equipe de comunicação, né? O processo ali da própria
do próprio recepcionista, né? A equipe de comunicação está aqui do lado. Antes da emergência, as atribuições da equipe de comunicação são conhecer esse programa, o PAI, participar das simulações e manter o controle da saída das pessoas durante as obras. Eu destaco para vocês também a equipe de comunicação interna, é essa aqui do lado. Antes da emergência, as atribuições da equipe de comunicação são conhecer o PAI, participar das simulações e manter a comunicação efetiva durante as obras. Pessoal, observe que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente continua falando, mostrando para você o processo organizacional, o organograma do PAI. Não é só um pedaço de papel que fica em cima da mesa. O PAI é formado por pessoas e essas pessoas têm atribuições, as quais estamos discorrendo aqui. Por exemplo, equipe de tráfego está aqui do lado. Antes da emergência, deve conhecer o programa, tá? E manter o plano para controlar o trânsito de veículos e pessoas no local das obras. Aqueles caras lá do chão da fábrica. Equipe de primeiros socorros, auxiliar de enfermagem. Então você observa aqui, ó, né? Você tem a equipe de primeiros socorros. Antes da emergência, caberá à equipe providenciar e manter em condições todos os equipamentos e materiais necessários para situações de emergência. Tá? Prever clínicas e hospitais que possam receber acidentados, conforme a característica da lesão. Conhecer o PAI, participar do treinamento e também simulações. Líder de brigada é logo aqui do lado, olha só no meio. Antes da emergência, caberá ao líder da brigada conhecer o PAI e participar de treinamentos e simulações. Pessoal, nesse tocante dos procedimentos em situação de emergência, você tem ali o atendimento emergencial, tá? O fluxograma de acionamento. A gente sabe que nos casos de anormalidade durante o período de obras, o trabalhador ou o prestador de serviço que presenciar tal fato deve de imediato comunicar ao operador líder, tá? E comunicar o responsável pela emergência e o coordenador geral de emergência por meio de rádio ou telefone. Dependendo da gravidade do acidente, faça necessário o acionamento do alarme. A avaliação inicial da ocorrência. No momento da ocorrência do sinistro, é indispensável uma avaliação cautelosa de forma segura, com posicionamento e distanciamento adequado do local de emergência e com o uso dos equipamentos de proteção individual adequado. Olha só, pessoal, aqui você tem a figura de um guindalto, né? Aqui o nosso caminhão MUC, e você observa que numa pista tem óleo derramado. Então, nesse momento, a gente vai avaliar o local que foi afetado, o trecho da pista afetado, sinalizar com cone, com galho de árvore, para evitar outros acidentes. Isso aqui é um exemplo mero dos cuidados que a gente tem que ter em uma situação de emergência e faz-se necessário a avaliação inicial do que ocorrera. Recursos recomendados para atendimento à hipótese acidental. Para o atendimento de hipótese acidental, haverá o kit, né, de mitigação para conter e remover derrames que envolvam petróleo e derivados. Tal kit conterá, por exemplo, 20 mantas absorventes de óleo, tá? 4 travesseiros absorventes de óleo, 2 colchões absorventes, um saco de 1 kg de turfa, tá? Um saco de 50 litros para descarte e uma bolsa laranja impermeável. Esse é o kit básico, pessoal, para em situações ali de derramamento de óleo, de derivados, a gente está fazendo ali uma minimização daquele trecho, daquele local que foi afetado. Então esse kit faz necessário. Na empresa que você trabalha você já ouviu falar nesse kit? Então deixe seu comentário aí para a gente debater. Ações pós-emergenciais. Em todos os casos, após o período de emergência, faz necessário
uma avaliação detalhada em toda a área atingida, de modo a identificar os possíveis danos provocados pelo acidente causados pelos produtos perigosos. Além disso, é pertinente avaliar as áreas atingidas de modo que possam ser desencadeadas ações corretivas e preventivas para a minimização dos danos causados. Pessoal, observe, a Segvita, ela vem despontando como uma das melhores escolas aqui do nosso país no tocante à saúde e segurança no trabalho. Eu faço parte desse corpo docente com muito orgulho, né? Eu venho trabalhando aqui já há alguns anos. A gente tem uma série de vídeos nas nossas playlists falando de uma série de situações de segurança. Você pode estar acompanhando aqui conosco. Aqui na nossa plataforma a gente fala sobre, por exemplo, segurança e saúde no trabalho na construção civil, tá? A gente fala um pouquinho também sobre a NR20, NR12, NR11, NR35, 10, o sistema elétrico de potência também, o CEP, a gente discorre sobre isso daí. A gente fala sobre a questão da CIPA, faz uma gama de assuntos aqui. A gente tem vários cursos disponíveis para vocês, com a linguagem simplificada, direta, e que você consiga fazer diferença no local de trabalho, que é a segurança efetiva. Então a Segvita, ela oferece mais um produto para você. Esse foi o nosso episódio de número 12. No próximo episódio de número 13, traremos como tema reconhecimento dos riscos, área de trabalho e material a ser manipulado. Segvita! Segurança, vida e trabalho.